Olá! Que Deus nos abençoe nesse nosso culto, que nós estamos já há alguns domingos olhando um pouquinho para a vida de um grande profeta do Antigo Testamento, que é Samuel. Nós vimos na semana passada que Samuel ungiu Davi como o novo rei de Israel. Meu rei? Não, Saul era rei sobre todo Israel. E ainda demoraria mais ou menos uns 20 anos para que Davi assumisse o reinado que Deus tinha prometido ali naquele momento em que ele foi ungido. O que Davi fazia durante todo esse tempo? Davi continuava fazendo as coisas do dia a dia. Ele tocava no palácio, porque ele tinha sido contratado para tocar harpa para o rei Saul. E de vez em quando o rei Saul ficava nervoso com ele, ele tinha que fugir. Ele ia ajudar o pai dele a cuidar das ovelhas. Davi continuava compondo música, escrevendo orações. Ele levava a vida esperando até que Deus cumprisse com esse chamado que ele mesmo tinha feito para Davi. Nessa época, Israel estava enfrentando uma grande dificuldade com os filisteus. Quem eram esses filisteus, Miguel? Papagarinha, estamos aqui em mais um Plantão com Miguel. A palavra de hoje é filisteus. Você sabe quem eram os filisteus, Didi? Eu acho que eu sei, peraí. É tipo assim, não são os filhos meus, são os filhos teus. Não, Didi. Os filisteus eram um povo gentil que morava na costa sul da Palestina nos tempos bíblicos. E de onde eles surgiram, Miguel? Possivelmente surgiram da ilha de Creta. E existe essa região até hoje? Sim, hoje em dia ela fica ao sul de Israel, na faixa de Gaza. Ah, faixa de Gaza. Eu já ouvi falar, é aquele lugar que tem um monte de guerra, né? É, infelizmente é. Ah. Tchau! Muito obrigada, Miguel. Nós temos notícias diretamente do Vale de Elá. Vamos ver o que está acontecendo por lá? Estamos aqui diretamente do Vale de Elá, onde uma grande batalha está prestes a acontecer. Deste lado do vale temos o acampamento dos israelitas e do outro lado o acampamento do exército filisteu. Os filisteus encontram-se em vantagem, pois detêm armas de bronze e de ferro, além de um gigante chamado Golias. Há vários dias o gigante Golias tem desafiado o exército israelita e até o presente momento nem o rei Saul e nenhum dos soldados israelitas se dispôs a enfrentar o gigante. Essa história está lá registrada em 1 Samuel 17 e conta para nós o que aconteceu nesse vale. Vamos ouvir? E atenção, moçada! Estão prontos para ouvir de uma das maiores batalhas de Israel? Ou melhor, do planeta! Melhor ainda, das galáxias! Então, sentam aí no sofá e vamos lá! Anunciando os combatentes dessa noite. De um lado, com quase 3 metros de altura, com armadura que pesa quase 60 quilos, uma lança maior do que o cabo de vassoura que a sua mãe usa, um escudo maior e mais forte que uma tampa de caixa de pizza. Ele, o inimaginável, o inigualável, gigantesco, grotesco, Golias da cidade de Gate. Do outro lado, com o mesmo peso da armadura de seu adversário, corpo atlético, um verdadeiro sniper em atirar pedras com sua funda, matador de leões,
de ursos bravos, de pernilongos raivosos, franzino, mas não franguinho. Ele, o pastor das planícies, bonitão dos vales, Davi, do povoado de Efrata. Ok, calma, senhoras e senhores. Vamos do início da história. Certa vez, o exército filisteu foi novamente lutar contra o exército de Israel. Os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam no exército de Saul, do lado de Israel. Certo dia, Jessé, pai de Davi, disse a ele: leve cereais e pão para os seus irmãos e veja como eles estão por lá. Na manhã seguinte, Davi acordou bem cedinho, tirou a remela do olho, deixou alguém encarregado de suas ovelhas e então partiu para o acampamento. Quando Davi chegou ao acampamento, correu até a frente de batalha à procura de seus irmãos. Chegando lá, viu um gigante filisteu zombando dos israelitas. Dizia o filisteu em voz alta: escolha um homem para lutar comigo, e se ele vencer, seremos seus escravos. Caso contrário, se eu vencer, aí vocês serão nossos escravos. E ele fez isso durante 40 dias, hein? Era para deixar todo mundo com medo. E assim estava o exército de Israel. Todos estavam com medo do gigante. E então, Davi perguntou ao soldado que estava perto dele: o que ganharia o homem que matasse o gigante filisteu? O soldado respondeu: Saul dará sua filha em casamento ao homem que derrotar esse gigante. Mas todos aqui, como você pode ver, estão com medo do baguazão ali, ó. Chegou aos ouvidos do rei Saul que Davi queria derrotar o gigante Golias. Mas Saul não acreditou. Disse que Davi era apenas um rapazote e Golias foi soldado a vida toda. Tal façanha era impossível aos olhos humanos. Mas Davi insistiu. Saul o enviou e disse: que Deus esteja com você. E então Saul deu a sua armadura a Davi, mas ela era do tamanho GG e muito pesada. Davi recusou, pois não estava acostumado a usar essas coisas. Davi pegou seu bastão, apanhou 5 pedrinhas no chão, colocou em sua pochete e desceu a ladeira para o grande desafio. Era tipo o Batman se preparando para enfrentar o Superman. Pensa só no grande desafio que Davi teria pela frente. E então começou a grande batalha. Eu acho que foi meio assim, tipo batalha de rap, sabe? Saca só. Vem cá, moleque insolente, que eu darei seu corpo um magricelo. Os animais vão triturar no dente, yeah, yeah. Triturar no dente, yeah. Nunca mais vai ver a luz do dia, yeah, yeah. Triturar no dente, yeah. Você vem a mim com lança e espada, mas eu te vencerei na base da pedrada. Então toma essa, seu gigante malvadão. Deus está comigo, não tenho medo não. Não tenho medo não. Não tenho medo não. Sacou? E então Davi arremessou a pedra com a sua funda e acertou o cabeção do gigante. E ele caiu ao chão na hora. E neste dia, Deus provou mais uma vez que anda pertinho de todos nós, nos ajudando a enfrentar os gigantes em nossas vidas. Deus abençoe vocês. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui do conforto da minha casa, eu e meu amigo aqui, o Zezinho da guitarra, para cantar com vocês a música de uma peleia, de uma briga, de uma guerra entre o Davizinho e o gigante filisteu, que o nome dele era Golias. Pobre Golias. Pobre Golias pensou que era mais forte quando foi com Davizinho
tamanho, a lição ele iria aprender. E passando por um riozinho, 5 pedras da vizinho apanhou. E armado com a sua funda, colocou, preparou, apontou, atirou. Pobre Golias caiu por terra vencido, já sem vida o gigante filisteu. E nessa história o grande vencedor foi Davizinho em nome do Senhor. E passando por um riozinho, 5 pedras Davizinho apanhou. E armado com a sua funda, colocou, preparou, apontou, atirou. Pobre Golias caiu por terra vencido, já sem vida o gigante filisteu. E nessa história o grande vencedor foi Davizinho em nome do Senhor. Foi Davizinho em nome do Senhor. Foi Davizinho em nome do Senhor. Que história incrível, né? Esse Deus, o Deus de Israel, que é o nosso Deus, ele é capaz de fazer coisas maravilhosas. E você sabia que os arqueólogos e pesquisadores têm encontrado muitas evidências que comprovam que essa luta realmente aconteceu e que todos esses fatos bíblicos, eles têm comprovação através de artefatos, através de vários vestígios que foram encontrados nesse Vale de Elá? Legal isso, né? E para mim, o que chama muito a atenção nessa história é aquilo que Davi falou para o gigante, quando o gigante estava lá desafiando, xingando, e Davi diz esse texto: Você vem a mim com lança e escudo, porém eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. 1 Samuel 17:45. Qual a diferença entre a fé de Davi e de todos os outros soldados de Saul? Será que eles não conheciam o mesmo Deus? Deus já não tinha dado muitas provas ao povo de Israel de que ele estaria junto, tanto com Davi lá, enfrentando os lobos, os leões, quanto o povo de Israel em outras situações? Sim, a diferença foi que Davi confiou essa situação ao Deus dos exércitos, ao Senhor Todo-Poderoso. Davi confiou, Davi tinha convicção de que Deus ajudaria nesse enfrentamento desse gigante. E eu te pergunto, quais são os seus gigantes? Às vezes pode ser um gigante de um dia, de uma semana, de um mês, um gigante de uma longa data. Nós podemos olhar para esse texto e termos certeza de que Deus vai nos ajudar a enfrentar os nossos gigantes. E eu tenho certeza que aí na sua vida você pode parar e pensar: qual é o meu gigante? O que está difícil? O que parece grande demais para eu enfrentar sozinho? Você não está sozinho, você pode pedir ajuda de Deus e Ele pode te ajudar a enfrentar esse e os que virão. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é um Deus presente, um Deus amigo e um Deus que está junto. Que esse desafio e que essa lembrança te ajude a caminhar essa semana sabendo que Deus é o Deus dos exércitos. Deus é o nosso Deus poderoso. Boa semana! Não são os filhos meus,
são os filhos teus.